Meu nome é Nilce Maurano Etterer, nasci 11 de março de 1950 em São Paulo. Meu pai é Geraldo Vicente Maurano e minha mãe Edith Maurano. E minha mãe nasceu em Blumenau, Santa Catarina, e veio para São Paulo, onde conheceu meu pai. E então eu tive na minha formação de educação os dois lados assim da cultura italiana pelo lado do meu pai e da cultura alemã por parte da minha mãe. Meu pai muito esforço, muita dedicação, muito cientista, e minha mãe com uma forma de nos educar e passar a própria forma de ver a vida com muita responsabilidade. Passei minha infância, morávamos no Itaim, e lá eu estudava no Colégio Estadual Ministro Costa Manso, na Rua João Cachoeira, ainda permanece na ativa hoje em dia. Então eu tive uma das felicidades de estudar no Colégio de Estado, completei o ginásio e posteriormente o científico. Meu pai tinha uma empresa, Labor Química Industrial, em sociedade com meu avô e meu tio, e no espaço laboratorial, aos fundos, ele já desenvolvia as bases utilizadas na indústria cosmética. Então elas eram as dietoalonaminas de ácido graxo de coco, bases a álcool cetoestearílico emulsionável. Então eu já aprendi naquela época a conviver com esses nomes e já no ginásio, já no colegial, já estava totalmente entrosada nesse mundo da cosmética. Foi uma infância feliz, eu posso considerar assim, porque eu tinha muitas atividades. Já na época eu tinha meus estudos de piano e entrei num conservatório para finalizar esses estudos. E em paralelo a isso eu fazia parte da equipe de vôlei do colégio, e a professora de educação física me indicou para ser sócia militante do Clube Pinheiros, onde eu desenvolvia habilidades esportivas lá e ficando mais dedicada à ginástica olímpica, onde eram meus treinos. Então era bastante saudável, era muito alegre, tinha os amigos normais como qualquer adolescente. E eu já tinha certeza que eu gostaria de seguir a carreira das exatas. Então eu fui fazer o científico e terminando o colegial, aí eu já prestei vestibular e entrei na faculdade de engenharia industrial. Também tenho uma história que enquanto terminando o meu curso no conservatório, eu conheci uma pessoa que seria futuramente o meu marido. Nesse período, nesse conservatório, nós nos conhecemos, éramos vizinhos de bairro, né? Então foi desenvolvendo uma amizade, companheirismo e tudo mais, e enfim, no futuro começamos a namorar e permanecemos até nos casarmos em 1973. Eu precisava estagiar, né? Precisava aplicar o que estava sendo ensinado. Então eu tive uma referência de um professor Dino Bigali, bastante importante na faculdade, e eu fui indicada por ele para que eu pudesse pesquisar no IPT a possibilidade de alguma oportunidade. Então eu me dirigi ao IPT e lá eu comecei então o meu primeiro estágio na divisão de identificação de madeiras e posteriormente continuando o meu estágio no IPT na divisão de papel e celulose. Isso foi em 71, 72, começando no ano de 71. Em 72, eu já queria prestar o concurso para fazer parte do quadro de colaboradores, e era por concurso na época. E a minha chefe, a minha orientadora, ela disse, olha, o concurso só no final do ano, não tem nesse momento, então vamos ver o que a gente pode fazer para você continuar esse trabalho. E ela me indicou um professor doutor na universidade e desenvolvemos então uma pesquisa
um tema de uma pesquisa para a FAPESP. Então, encaminhamos essa tese, que era a extração de eucaliptos a altas temperaturas, e tive um parecer positivo, e naquela época esse documento foi assinado pelo Vanzolini. Hoje já é uma fundação. Entretanto, surge nesse momento aí a grande influência do meu pai, quando no âmbito de negócios e da profissão dele, ele se relacionava com muitos amigos. Ele tinha muito contato com um primo, né, por parte de mãe, primo, na verdade, é o Remo de Simone, e a mãe do Remo de Simone, por família Maurano, era prima do meu avô, e também tinha o sobrenome Maurano. Então surgiu um parentesco e amizade de muitos anos entre as famílias Maurano, e o Remo sempre estava presente conosco e passando todas as informações, e o Remo era uma pessoa que se dedicava muito à ABC, e naquele momento ele colaborou muito para que hoje a ABC ser essa entidade como está. Enfim, era toda uma sociedade aí voltada com ideais comuns, né, que era contribuir para que existisse uma entidade que não só ficasse em reuniões entre os amigos, mas que também pudesse consolidar em uma associação. Meu pai, sempre muito envolvido, ele foi convidado para participar de uma das reuniões, e ele comentou comigo: olha, hoje eu não posso, por um determinado compromisso, eu não posso, gostaria que você fosse. E ele até falava assim, seria interessante que você já começasse a entender melhor, já que eu tinha aquela tendência de querer saber sobre os processos, a parte que existia um primo nosso que também tinha uma fábrica de sabonetes no Belém. Então, a família respirava já a cosmética. E eu achei muito interessante, eu fui nessa reunião prestigiar e encontrei alguns amigos na época que era do meu pai, e eu tive muita satisfação de estar presente nessa reunião, e essa reunião foi o dia da ata da Assembleia, da fundação da ABC. E eu comecei a aprender a técnica, a tecnologia do desenvolvimento de produtos com as mais renomadas pessoas que trabalhavam já na época, né, em indústrias, como o Bozano, o professor Miguel Malato, na época que ele deu muita aula, e nós fazíamos cursos de extensão. Não existia uma faculdade que desse esses cursos. Na sequência, eu fui trabalhar com meu pai, ele daí já tinha uma empresa de fabricação de shampoo e produto final, e foi onde eu desenvolvi, onde eu aprendi. Então, mais que nada, essa nossa entrevista hoje, eu quero prestar uma homenagem às pessoas que exerceram uma influência na minha carreira e que me ajudaram a despertar esse interesse pela cosmética. Depois, na sequência, aconteceu uma coisa interessante, porque como eu tinha trabalhado no IPT e sendo formada na FEI, eu recebi uma carta do próprio IPEI, que é Instituto de Pesquisas Industriais da FEI, como se fosse uma mala direta. Eles perguntaram: vocês gostariam de se apresentar e contar um pouquinho do que vocês estão fazendo? Fui lá e foi interessante porque ninguém na época estava envolvido com a cosmética. Então lá, por ser uma faculdade bastante técnica, faculdade de engenharia industrial, o tema era matérias-primas orgânicas, né? Da química orgânica, porque hoje o orgânico tem um outro conceito, mas na época era química inorgânica e química orgânica, né? A química dos carbonos, né?
estava muito voltada à minha família, porque até então eu já estava com 2 filhos, né? O Fernando e a Renata, né, são os meus filhos. O Fernando ele aproveitando, né, a oportunidade, meu filho é formado em administração de empresas, e a Renata é farmacêutica. Então, naquele momento, eu estava muito voltada para a família mesmo, e aquela boa história que a mãe precisa estar presente, leva o filho na natação, faz isso, leva, né, a todo o suporte. Então, eu associei esse meu horário, minhas condições de mãe e de família, com um trabalho quase como uma consultoria no IPEI, né? Nesse quadro que eu fiquei dentro, trabalhando no IPEI, eu tive uma proposta de uma empresa que, como consultoria, eles queriam que eu desenvolvesse um serviço para uma indústria metalúrgica na área do ABC. Então, existia um produto que eles queriam que fosse desenvolvido, que era um tipo de um processo de um produto saponificável, uma fórmula toda interessante, que chamava-se molha-dedo. Os bancos utilizavam e as pessoas utilizavam aquilo e umedecia os dedos. Então, eles perguntaram, você pode desenvolver isso? Eu falei, bom, vamos estudar. Então, eu achei que a fórmula era muito semelhante a um processo de saponificação, do conhecimento do sabonete, etc. Então, comecei a trabalhar com base, com glicerinados, com saponificação, e dava porque ele tinha que ser isso mesmo. Aí, um professor orientador que era responsável pelo IPEI, Dr. Anselmo, ele na época, em conjunto com o meu chefe, ele falou, por que você não desenvolve um curso de matérias-primas cosméticas? Aqui dentro da FEI seria interessante. Então, eu escrevi uma apostila de mais ou menos 100 páginas. Naquela época se escrevia à mão mesmo, né? Eu fiquei bastante feliz naquela época de já divulgar, de ensinar o que acontece na indústria cosmética dentro dos limites que eu sabia. E isso se estendeu basicamente até 94, aí eu passei a dar cursos no Senac. Uma pessoa fazendo um dos cursos era da Dragoco. Comentou, bom, olha, na minha empresa está tendo uma estruturação, você não quer conversar com o nosso diretor? E eu falei do curso, ele está bastante interessado. Eu falei, sim, então eu vou conversar com o seu diretor, isso na Dragoco, né? Mas eu achava que ele estava buscando um serviço de consultoria, de desenvolvimento maior. E, na verdade, foi uma entrevista muito informal, foi muito boa, e eu acho que onde eu tive a oportunidade de mostrar todo um conhecimento que eu tinha retido até o momento. E aí eu recebi o convite, então, de trabalhar na Dragoco para cuidar justamente dessa parte de desenvolver formulações, com uma coordenação de projetos, uma gestão laboratorial, e desenvolver a parte do marketing, apresentações, e dar suporte aos gerentes de contas, ou seja, os vendedores. Então, esse foi a primeira fase da minha carreira, né, onde já iniciei em 1995, daí com uma ascendência de carreira, passando a coordenadora de projetos, passando a gerente de produtos, e fui já desenvolvendo, chegando então a coordenadora da América do Sul, onde eu fazia viagens de apoio, e assim foi desenvolvendo a carreira. E cheguei depois num período após 4, 5 anos, aí já cheguei a desenvolver a própria divisão cosmética como um todo na Dragoco. E aí eu era gerente da unidade de negócios, né? Em 2002 iniciaram-se os processos de venda da Dragoco para um grupo suíço,
e esse grupo suíço posteriormente compra a HIR, a Harmony Heimer, e incorpora então uma empresa nova, com uma nova mentalidade, e surge então a Symrise. De certa forma foi muito bom, porque eu volto a trabalhar em São Paulo, e já com bastante dedicação e entrosamento com uma nova equipe de pessoas, onde eu acho que em conjunto todos nós tivemos aí a responsabilidade de agregar muito valor um ao outro, né, e conduzimos todo um processo, e eu permaneci então desde 2003 até final de 2007, né, na Symrise. E, naturalmente, com o crescimento da empresa, já numa posição de gerente regional de negócio para a América do Sul, os desafios eram cada vez maiores, as políticas internacionais já eram totalmente focadas num crescimento da empresa, porque tudo já estava basicamente consolidado, aquele processo de fusão. Então, no final de 2007, eu saio da empresa e buscando novos desafios, porque eu sempre entendi que a partir do momento que você cumpre uma missão, uma jornada, ou enfim, que você se desliga, um novo processo se abre. E eu chegava a ter momentos de ficar até curiosa de saber o que ia acontecer nos próximos tempos. E nesses próximos tempos, após 3 meses, eu tive então uma oportunidade para trabalhar em um distribuidor, na Arinos, e eu achei bastante interessante essa proposta, porque eu sempre estive do outro lado, né, com a multinacional, atendendo os principais clientes, né. E quando eu fui contratada, após esse período de 3 meses, era realmente um mundo bem diferente, onde você tinha um atendimento com alta agilidade para os pequenos, médios clientes, muitas vezes os grandes, dependendo do portfólio da sua linha de produtos. E foi uma experiência muito gratificante. Eu fui contratada lá para estruturar a divisão cosmética. Terminando, então, esse período de estruturação na empresa, eu saio da Arinos e resolvo definitivamente assumir os meus trabalhos como consultora. Surge uma nova oportunidade, desta vez com a Braskem, e eu fui contratada como consultora, permaneci até agosto de 2011, e agora, atualmente, eu estou trabalhando com a Incosmética Consultoria Limitada, que é a minha empresa, que nasceu em 2009, já com essa proposta de exercer trabalhos de consultoria para o mercado. Quando eu saí da Symrise, naquele momento eu tinha os meus ideais de estudo, né? Porque eu nunca pude fazer um curso de pós-graduação, ou, enfim, um mestrado, que eu até gostaria de fazer, ou um MBA. Então, quando eu saí da Symrise, mais uma vez eu tive um momento de reflexão na minha carreira, então eu voltei a estudar. Estou finalizando agora o MBA em gestão de negócios, até para agregar esse conhecimento maior na área de gestão, porque preciso estudar muito, nada acontece por acaso, mas sim com muito esforço e dedicação. E ainda dentro dessa visão, eu tirei férias ainda trabalhando na Braskem, e eu fui para os Estados Unidos e eu fiquei basicamente um tempo lá, uns 20 dias, onde eu fiz módulos intensivos na Universidade de Berkeley sobre Business Innovation. E eu só pensava em chegar aqui e ter um momento próprio de novamente desenvolver esse curso aqui, passar por uma linguagem nossa e em conjunto com pesquisas que eu deveria fazer, e desenvolver um novo curso.
né, para as pessoas e falar um pouco da inovação. Que, na verdade, eu estou inovando a minha carreira a todo momento. Então, eu acho que o maior desafio meu é comunicar para o mercado uma nova estratégia de aprendizado, de desenvolvimento de negócios para agregar valor às empresas. Eu ministrava palestras nos cursos, sendo que o meu primeiro congresso que eu fui assistir, quando se pergunta da minha participação na ABC, foi em 1975. E foi no Anhembi, e foi, se não me engano, no Auditório Elis Regina. E era um congresso onde foi um dos primeiros, ou foi o segundo congresso. Então, eu, naquela época, já estava grávida do meu primeiro filho e já ia. O congresso foi em setembro e ele nasceu em dezembro, então eu me lembro bem, marcou bem isso, porque eu fui com muita assim, vontade de aprender e prestigiar então sempre eu consegui conciliar o meu lado familiar com as atividades sempre muito curiosa. Então, eu queria aprender com tudo e com todos, né? Porque, como eu disse, não tinha uma referência de uma faculdade na época com cursos específicos. Talvez na época, talvez na farmácia, não sei, mas eu fiz engenharia, então eu saí de uma área bem diferente, que tinha que aprender mesmo com as pessoas. Eu estou num momento muito feliz da minha vida, porque com a minha opção de fazer uma consultoria, eu tenho uma flexibilidade, porque como avó é impossível perder os momentos, né, que é uma outra visão, né, é impossível perder os momentos com as crianças, então eu tenho um horário flexível, porém nunca perdendo o foco da necessidade do nosso trabalho para com os clientes e gosto muito de estar em casa. E como hobby, como eu disse, né, eu tenho a música como hobby. Teve uma época que também pintava alguns quadros, numa época que eu me interessei por pintura, vamos ver como é que é, mas aí eu achei que era melhor deixar, que eu tinha outras aptidões, né? Tinha outras aptidões, porque dava muito trabalho, mas eu sempre gostei muito de arte gráfica. Tinha até alguma ocasião eu pensei, falei, acho que eu vou fazer arquitetura, mas sem dúvida a minha facilidade já desde pequena sempre foi a química cosmética, já voltado. E eu até tentei seguir o caminho por uma área mais de engenharia plena, mas eu sempre tinha essa tendência a buscar cosmética, que é realmente a minha paixão como profissão, né?